Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Jota e hoje, nessa aula, a gente vai aprender sobre o Exploded View, uma aula dividida em 3 partes, onde nós vamos aprender como fazer esse efeito aqui, onde a gente consegue ver todos os componentes internos de um produto ou de um objeto que seja, e todas as suas composições de forma expandida. E depois a gente volta isso para a posição original. Tudo isso de forma procedural e de forma que seja bastante controlável. O Exploded View ele é um efeito que ele é bastante requerido na indústria do 3D. Agências, empresas, produtoras pedem bastante esse tipo de efeito quando a gente está falando de 3D, de produtos, principalmente. Nesse vídeo aqui a gente consegue ver algumas aplicações do Exploded View. Então ele é um efeito que ele é bastante necessário e bastante importante de aprender. Inclusive, é um efeito que é relativamente bom para rentabilizar o 3D. Então, nessa primeira aula, eu vou ensinar para vocês o conceito do Exploded View, a minha forma de fazer. Existem outras aulas no YouTube onde ensinam a fazer o Exploded View manipulando as posições individualmente através dos keyframes, porém, nessa aula aqui, a gente vai aprender como fazer isso utilizando o Geometry Nodes. Parece um pouco assustador quando a gente fala de Geometry Nodes, principalmente para quem é iniciante no Blender, porém, a gente vai aprender e entender que não é um bicho de 7 cabeças. Então vamos começar aqui criando alguns planes. Nessa primeira aula a gente vai passar pelos conceitos do Exploded View e na segunda aula a gente vai fazer a aplicação, tá? Então, vamos fazer 3 planes aqui. Eu vou mudar para visualização de material preview e vou aplicar um material em cada um desses planes. E vou aplicar uma cor. Vou deixar um azul, o outro eu vou deixar vermelho e esse aqui eu vou deixar ele verde. Então a gente tem 3 planes aqui. Eu vou descer eles um pouquinho para que eles fiquem mais próximos aqui do nosso cursor. Então vamos lá. Esses 3 planes vão servir de apoio para a gente entender qual que é o conceito para montar um sistema básico de Exploded View dentro do Geometry Nodes. Dentro do Blender a gente consegue separar esses objetos aqui em collections que ficam dentro de uma outra collection maior. Então vamos chamar essa nossa collection principal, onde estão todos esses objetos, de objeto, ou seja, ela é o nosso principal produto, tá? E dentro dessa collection, a gente vai criar uma subcollection para cada uma dessas camadas. Então vamos lá, vamos criar 3 collections aqui. Então a gente vai chamar de sub1, sub2 e sub3. Então a gente tem as nossas 3 collections aqui. E aí aqui a gente tem os nossos 3 planes também. Então vamos renomear também esses planes. Vamos chamar de Layer 1, Layer 2 e Layer 3. Então a gente tem as 3 layers, as 3 collections aqui. E a gente vai jogá-las aqui para dentro. Vou mudar a cor delas para que elas fiquem mais fáceis de visualizar. E vamos colocar cada layer dentro de uma subcollection. O que a gente tem aqui? A gente tem as subcollections separadas, cada uma com um layer. Então beleza, a gente já tem essa parte aqui pronta. Vamos puxar aqui no cantinho e abrir uma nova janela e mudar para Geometry Node Editor. Ok, agora que a gente vai entrar para dentro do Geometry Nodes, a gente precisa aplicar o Geometry Nodes em cima de algum outro objeto para a gente fazer essa manipulação. Então, aqui na coleção principal da cena, vamos criar uma nova collection e vamos chamar de GeoLayer, né? Onde é a camada que a gente vai aplicar o nosso Geometry Nodes. Aqui dentro da GeoLayer, a gente vai dar um Ctrl A e criar um novo plane. E vamos chamar ele de Geo. Aqui no nosso plane chamado Geo, a gente vai vir aqui na janela onde a gente separou o Geometry Nodes, né, que é o painel de Geometry Nodes, e vamos dar New. Também é possível fazer por aqui, né, pelos modifiers.
A gente clica em Add Modifier, ou clica aqui direto em Geometry Nodes, ou pesquisa Geometry Nodes e coloca aqui. E clica em New. Dá a mesma coisa. Vamos chamar esse Geometry Node de Exploded View, né? Então a gente nomeou ele aqui em cima de Exploded View. Eu vou ocultar esses dois painéis, porque a gente não precisa deles agora, tá? Então vou ocultar esse e esse. Então como que funciona aqui? Para quem nunca teve contato com o Geometry Nodes, o Geometry Nodes ele é um sistema nodal onde a gente consegue fazer manipulações, muitas das vezes matemáticas e manipulações lógicas também nos objetos onde a gente aplica o Geometry Nodes. Então a gente consegue manipular diversos objetos de diversas formas diferentes e criar sistemas dentro do Geometry Nodes, utilizando operações matemáticas e lógica também. Como todo sistema de nodes, ele tem uma entrada e uma saída, né? Então aqui essa entrada que ele já traz por padrão é a nossa geometria, que no caso, né, aqui ó, geometria, ela sai e vai lá para o group output, que é a saída de grupo. Aqui a nossa geometria é o plane original, que onde a gente aplicou o nosso Geometry Nodes. Então a gente não precisa desse plane original, a gente não vai usar ele para nada. Então a gente pode apagar ele, tá? A gente só precisa do group output, que é a saída do nosso grupo. Agora, a gente vai puxar aqui para dentro do nosso Geometry Nodes todos as sub-collections onde estão o nosso objeto. Então, lembra que a gente separou o Layer 1, Layer 2, Layer 3? Aqui no Geo, a gente vai jogar esses 3 layers, só que a gente vai puxar eles daqui, ó, pela Collection. Mais para frente eu vou explicar para vocês o porquê pela Collection. Então, a gente tem aqui a Collection 1, Collection 2... e a Collection 3. Então a gente tem 3 collections aqui, ó, sub 1, sub 2, sub 3. Ok. Se a gente pegar, por exemplo, o Collection Info da primeira aqui, a sub 1, e a gente ligar direto aqui no Geometry, parece que nada aconteceu. Porém, se a gente desligar aqui, ó, nosso objeto principal, né, a nossa collection do objeto principal, desligar ele aqui no Outliner, agora a gente visualiza só a Layer 1. Se a gente conecta o 2, só o Layer 2. Se a gente conecta o 3, só o Layer 3. Como que a gente faz para visualizar todos esses 3 layers diretamente aqui no Geometry Nodes? A gente precisa dar um Join Geometry. Então, a gente cria um node chamado Join Geometry. Esse node Join Geometry, ele tem uma saída e ele tem uma entrada que aceita múltiplas conexões. Pode ver que ela é um pouco diferente dessa saída aqui. Aqui ele sai só um, porém aqui ele é um pouco maior, porque ele aceita várias conexões. Então a gente vai fazer o quê? A gente pega o nosso Join Geometry e conecta aqui. O Join Geometry ele vai fazer o quê? Ele vai unir tudo que a gente colocar aqui e vai sair aqui para o nosso Group Output. Agora a gente vai pegar e vai conectar aqui as nossas 3 geometrias no Join Geometry. Vocês podem ver agora que a gente já tem lá basicamente aquela nossa imagem inicial, onde a gente via as 3 layers juntas, né? Então quando vou desligar aqui, ó, essa é a original, a nossa imagem inicial, né? Onde eu coloquei as 3 layers, criei elas e posicionei. E aqui é o nosso Geometry Nodes. Então ele importou lá os nossos objetos aqui dessa collection chamada objeto aqui para dentro do Geometry Nodes através dos Collection Infos de cada uma das coleções. Agora, o que é bacana que a gente consegue fazer aqui é que a gente tem as 3 collections lá, sub 1, sub 2 e sub 3, dentro do nosso Geometry Nodes, e elas possibilitam que a gente transforme individualmente essas collections baseadas em informações que a gente pode colocar aqui. Então, vamos começar. Eu vou tirar essas outras duas aqui e a gente vai ficar só com o Layer 1 por enquanto. Daqui a pouco a gente trabalha com esses outros dois aqui. Aqui, dentro do Geometry Nodes, através de nodes, a gente consegue modificar, por exemplo, a posição, pode adicionar efeitos de wave, pode fazer várias coisas em cima de uma collection ou de um objeto baseado em matemática. Então, vamos primeiro colocar aqui um node chamado Transform Geometry. Esse node aqui, ele é basicamente as propriedades de localização, é o Translation, rotação e escala, né? Então a gente manipula
as 3 principais propriedades de um objeto, de qualquer objeto, dentro de um programa de edição 3D, que é a localização, rotação e escala, né? Então, vamos pegar aqui ele, né? A gente criou e vamos soltar ele aqui em cima. Ok. Agora que a gente colocou ele aqui, a gente consegue, por exemplo, pegar o nosso objeto, né? Que é os objetos da sub 1, e a gente consegue mudar aqui posição deles, escala e rotação. O que a gente quer aqui? No nosso caso, como a gente está fazendo um Exploded View, o interessante para a gente aqui é a posição. Então, vamos supor que o nosso objeto, né, que ele é assim, então a gente quer trabalhar em cima da posição dele. Então, aqui a gente vai mexer na posição Z, localização Z, o Translation no eixo Z. Se eu modificar direto aqui, vai ser a mesma coisa que eu fizesse lá via keyframe, igual os outros tutoriais ensinam, né? Não faria sentido vir para dentro do Geometry Nodes para modificar diretamente aqui. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai adicionar um node chamado Multiply. Na verdade, chamado Vector Math, que é matemática de vetor. O Vector Math, ele é um node bastante interessante porque ele possibilita a gente fazer diretamente em cima dele operações matemáticas em cima dos valores de algo que a gente quer modificar. Então aqui a gente entra um valor, esse valor ele vai ser multiplicado ou adicionado ou operado com diversas operações matemáticas, subtração, multiplicar, dividir, multiplicar e adicionar. Então, tem essas operações aqui, várias opções do que fazer. E aí, esse primeiro valor, ele vai ser operado por esse segundo valor baseado no que a gente coloca aqui. E aí, essa saída de valor, né, o resultado vai sair aqui. Então, por exemplo, se a gente colocar um multiply aqui e a gente jogar esse vector, que é a saída, na posição, e a gente, por exemplo, modificar aqui, nada acontece. Então, se a gente colocar um número 1 aqui, né? Aqui, como é um vetor, então ele tem ele considera 3 saídas de número, né? Então, por exemplo, aqui isso acontece de uma forma um pouco velada, mas aqui é os eixos X, Y e Z, tá? Então, lembra que lá a gente quer trabalhar no eixo Z, né? Aqui, ó, o Z é o interessante pra gente. Então, vamos conectar aqui. Vou fazer um exemplo para vocês. E se eu colocar um número 1 aqui e depois eu subir esse número ou baixar esse número, ele multiplica 1 de posição pelo que eu colocar aqui. Então, se eu colocar 1 por 1, ele vai dar 1 de posicionamento aqui, né? A mesma coisa que eu viesse aqui e colocasse 1. Tá? Se eu colocar 1 por 2, ele vai fazer 2 vezes esse número aqui. Mesma coisa se eu fizer ao contrário. 2 por 1, ele vai colocar 2 vezes isso aqui. Tá bom. O que isso aqui dá pra gente de controle em cima do que a gente quer, né? Que é a gente fazer a movimentação aqui desse objeto. A gente consegue colocar um valor aqui. E esse valor a gente consegue modificar ele diretamente baseado nisso aqui, tá? Então a gente coloca o valor aqui, na verdade, tá? Então, ó, aqui a gente consegue posicionar o nosso objeto, né? Mudar a posição dele, multiplicando por isso aqui. Agora vocês vão ver que daqui para frente começa a ficar muito simples o conceito, tá? Eu posso, quando eu mexer aqui nesse valor, ó, por exemplo, aqui de 0 até 1, ó, ele vai até 1 e multiplica o que eu coloquei de posição aqui por esse aqui, tá? Se eu colocar um 5 aqui, ó, nosso objeto vai lá para cima, ó, nos mesmos 1000. Então, é 5 vezes 1000, porque eu tô com a operação aqui em multiply, tá? O que dá pra gente fazer aqui, por exemplo? Eu vou colocar em menos 1. Então, vai multiplicar menos 1
pelo valor que eu vou colocar aqui. Se eu coloco um número negativo aqui, ao invés de ir para cima, ele vai para baixo. Ó. Então, ó, -1, ele desce, 1, ele sobe. A gente consegue, em cima desse simples conceito aqui, ó, consegue posicionar o nosso objeto e fazer a movimentação dele animando só esse valor aqui. E a gente consegue também manipular o posicionamento exato do nosso objeto baseado nessas 3 propriedades aqui do multiply, né? No x, y, no z, nesses 3 eixos do nosso multiply. É bem simples e bem fácil de aplicar. Muito mais fácil do que você fazer isso aqui via keyframe. Então, vamos fazer aqui para cada um dos 3. Esse nosso primeiro aqui, como ele fica embaixo do nosso objeto, então a gente vai colocar ele como -1. Vamos manter assim. Agora a gente vai selecionar esses 3 nodes, esses 2 nodes aqui, na verdade. E vamos dar um Shift D. Aqui, ó. Quando a gente dá um Shift D, a gente duplica eles exatamente do jeito que tá. Então vamos duplicar eles 2 vezes. 1, 2. Tá? E vamos colocar aqui ele no Join Geometry, pra gente colocar tudo saindo lá pro final. Como eu fiz 2, então eu vou conectar cada uma das Collections Infos aqui no Geometry do Transform Geometry. Então aqui, ó, o sub 2 vai lá nessa daqui e o sub 3 vai nessa aqui. O valor, que é essa daqui, vamos chamar ele de Exploded, né? O Exploded, ele está modificando só o primeiro. Por quê? Porque ele só está conectado nesse aqui. Porém, ele consegue sair o mesmo para vários. Então vamos conectar um aqui e outro aqui. Ok? Então, dessa forma agora, ele controla os 3, ó. Tá vendo? Ele em 0, que é a posição original. Quando a gente coloca 1, todos vão juntos. Por que eles estão indo juntos? Você me pergunta. Porque os valores aqui dos multiplies, ele está exatamente igual nos 3. Então, para o sub 2, vamos colocar 0,5. E para o sub 3, vamos colocar 3. Tá? E agora, quando a gente anima esse valor, olha só que legal. A gente tem eles se separando do eixo original em distâncias diferentes, baseadas só nesse valor aqui. Aí vamos supor, eu vou fazer aqui alguns keyframes, né? Então vamos animar de 0, vamos apertar I para a gente criar um keyframe, vamos selecionar esse node para a gente visualizar ele aqui. E vamos colocar ele em 1 e aperta I novamente. Então a gente criou 2 keyframes, olha só. Eu vou puxar aqui uma outra janela e vou passar para Graph Editor. Vou dar um Normalize e aí aqui a gente consegue visualizar a nossa curva de aceleração dessa animação. Tá bem bacana assim. Eu vou fazer ela dessa forma, que é a forma como que eu gosto de fazer. Vou puxar esse keyframe um pouquinho mais para trás. E vamos adicionar. Aqui um outro keyframe do valor 0. Na verdade, vamos fazer assim, ó, para ele não vir com os handles. Vamos dar 0 e vamos puxar ele de novo assim, ó. Ok. Sim, me agrada. Assim vai ser a animação. Vamos colocar aqui com 102 frames, então vamos limitar a nossa timeline a 102 frames. Então agora a gente vai ficar com isso aqui em loop, ó. Ele abre e fecha, ó. Animando só uma propriedade, que é o Exploded, que é um valor, né, um value ligado nos 3 vectors aqui e multiplicando os eixos Z de cada um dos transform geometries das nossas collections 1, 2 e 3 pelos valores que a gente coloca aqui. Qual que é o legal aqui? Uma outra coisa bacana também é que, como a gente já tem isso aqui animado, e a gente animou só um valor, eu consigo controlar diretamente aqui o posicionamento das nossas peças, do nosso objeto, simplesmente mexendo aqui, ó. Então eu vou pegar aqui, ó, vamos lá no sub 1. Vou diminuir um pouquinho, ó, não quero que ele abra tanto.
eu quero que ele abra um pouquinho menos, ó. Então vamos colocar ele em menos 200. Esse aqui, o sub 3, ele tá abrindo muito em 3000. Então vamos colocar ele em 1.2. Vou colocar em 2.0, talvez. 1.8. Assim me agrada mais. E aqui, ó. Aqui ele abre e fecha. Ah, eu não gostei dessa forma aqui, onde tá animado. Eu não gostei desse jeito que eu fiz a animação. Então vou modificar aqui, ó. É só uma propriedade para mim lidar aqui na timeline. Tá? Só uma propriedade. Eu mexo aqui e aqui mesmo eu já consigo ter o controle total da minha animação. Ah, eu quero que ele comece mais suave e termine mais duro. Então, ó, ele começa mais suave e bate seco embaixo. Ah, eu quero que ele comece suave e termine suave. Então, diferentes formas de aplicação aqui, modificando só um keyframe, tá bom? Esse aqui é o conceito, essa aqui é a árvore de nodes para poder montar isso aqui. Lógico que quando a gente vai para objetos um pouco mais complexos, a gente vai ter um pouquinho mais de nodes aqui, porém o conceito ele é muito simples e não foge disso aqui. Então, na próxima aula, na parte 2 desse módulo de Exploded View, a gente vai aprender e entender como que a gente faz a aplicação desse conceito aqui na prática, diretamente em um objeto. A gente vai usar esse teclado aqui e a gente vai aprender como fazer a separação desses objetos aqui de forma lógica e de forma que funcione, tá bom? E na terceira aula a gente vai aprender como fazer os waves aqui e como preparar, colocar um pouquinho mais de efeito aqui nisso, para esse efeito de Exploded View ficar bem interessante. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de seguir a Shade House no Instagram. Sigam também o meu Instagram pessoal, @jfranco, muito importante, porque lá eu posto dicas de tutoriais ou então de tendências dentro do Blender 3D e vocês ficam por dentro de tudo. Muito obrigado, valeu e até a próxima!